fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira chuvosa, muita chuva aqui em Curitiba. Estamos virando sapos, como diz o outro aí. Virando sapo porque tem muita chuva mesmo, muita chuva. Mas a vida não para, a vida continua. Glória a Deus pela chuva, glória a Deus pelo que Ele nos proporciona viver, pelo dia que Ele passou a noite preparando, pela semana que Ele já está nos dando. Que bênção! Seja abençoado você, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa te conduzir nessa semana na graça e na paz de Jesus Cristo. Tudo bom, galera? Como que vocês estão? Como que estão indo? O fim de semana foi legal? Aproveitaram bem? Tinha sol aqui. Sábado deu um solzinho bacana. Domingo já veio chuva. Mas a gente aproveitou. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre tempestades, né? Já que é tão propício para um dia chuvoso como hoje, vamos falar sobre tempestades. E muitas tempestades, elas vêm porque Deus permite. Deus permite. A gente tem uma mania de achar que toda tempestade, toda tribulação, toda dificuldade que a gente enfrenta na vida é obra satânica. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? É fazer com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Isso é fazer com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fazer com que as situações nos forjem, nos moldem mais próximos do caráter de Cristo. Isso é fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Estou passando por uma enfermidade, glória a Deus. Eu sei que é difícil, parece bobagem. Falar, pô, glória a Deus, tu tá com câncer no leito de UTI, tá enfermo, perdeu todo o dinheiro, confiou em alguém que deu golpe, enfim, fez burrada mesmo. Mas glória a Deus, porque isso nos amadurece. Meus irmãos, como eu tenho dito, o nosso tempo é tão passageiro, é tão curto, que a gente não pode ficar pensando nos resultados atrelados a essa vida. Se nós ficarmos limitados aos resultados atrelados a essa vida, a gente vai viver infeliz, vamos viver tristes demais. E hoje eu quero ler um texto que está em Mateus 8, a partir do verso 23. Quando Jesus acalma a tempestade. Nenhuma tempestade é maior do que Deus.
Nenhuma tempestade é maior do que Jesus. Fala, Rodolfo. Fala, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe você nessa semana chuvosa aí. Deus te abençoe, queridão. Não sei se você está indo de moto ainda para o trabalho. Põe capa de chuva aí. Irmão, nenhuma tempestade é maior do que Deus. Nenhuma. Nenhuma. Você pode enfrentar situações adversas, mas elas não vão ser maiores do que Deus. Nesse texto a gente tem que pôr em mente que é Jesus quem convida os discípulos para entrarem no barco. Jesus que fala, vamos para outra margem. E eles vão e seguem Jesus. É Jesus que leva eles. E diz o seguinte no versículo 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Seguir a Jesus pode significar que você vai enfrentar muitas tempestades em sua vida. Ele não falou assim, me sigam e vocês não vão ter doenças, me sigam que vocês não vão ter aflições, me sigam que vai ser 1000 maravilhas a vida de vocês. Não foi isso. Ele disse assim, tenham de bom ânimo, porque tudo isso que vocês enfrentaram, eu venci. Tudo isso que vocês enfrentarão, eu venci. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade. O lago de Genezaré, ele ficava a 224 metros abaixo do nível do mar, rodeado por montanhas. Isso geograficamente proporciona um ambiente propício a tempestades. Então eles estavam indo para a tempestade. Jesus convidou para ir para a tempestade. Jesus, porém, estava no barco dormindo. Jesus estava tranquilamente no barco dormindo. Estava em paz, estava de boa na lagoa. Ele estava dormindo. E os discípulos estavam apavorados. Os discípulos viram aquela tempestade, eu imagino aquela tempestade vindo, aquelas nuvens negras que você não conseguia ver um palmo na frente do nariz. Eles vendo aquilo, se apavoraram. E olha, a grande maioria desses discípulos aqui, eles eram profissionais da pesca, eles sabiam com o que estavam lidando, mas a tempestade deveria ser tão poderosa que aquilo afligiu a alma deles. A tempestade deveria ser tão poderosa que deixou eles com medo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, os discípulos foram acordar aquele que pode resolver toda a situação. Eles foram chamar aquele que pode alterar o curso da história. Eles foram chamar o mestre, eles foram chamar Jesus. Eu imagino que eles não acordaram assim, acorda aí. Eu lembro quando minha mãe ia me acordar pra escola, ela lutava. Quando ela chegava com um copo de água e começava a jogar no meu rosto, assim, pegava e jogava. Aí eu acordava, mãe, para com isso, mãe. Mas eu acordava. Mas após que eles falaram, Jesus, acorda, Jesus. Olha essa tempestade. Desesperados. Senhor, salva-nos. Eles estão orando, estão clamando. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo, estamos morrendo. Essa foi a oração deles. Senhor, salva-nos. Estamos morrendo, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? O medo é um sentimento que nos dá falta de fé. Quando a gente tem medo, nós vamos ter falta de fé. É fato. O medo, ele nos dá falta de fé. O medo é contrário à fé. Por isso que Jesus fala para eles, por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? O Jesus estava no barco com os caras.
Jesus estava no barco com os caras, mas os discípulos ainda eles não compreenderam 100% quem era Jesus ali. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Jesus repreendeu: acalma-te, tempestade, cesse, tempestade. Ele repreendeu e tudo ficou calmo. Tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é este? A partir do momento que Jesus abre a boca, ele decreta uma mudança no ambiente, uma mudança na história, uma mudança nos acontecimentos. A partir do momento que Jesus interfere, muda. Ele muda a minha vida, ele muda a sua vida, ele muda contexto. Tudo é alterado quando ele abre a boca. Ele transformou o ambiente. Os discípulos estavam desesperados. Tem uma ilustração que diz o seguinte: quando os filhos dormem, eles não se preocupam, porque o pai está cuidando de tudo. Os órfãos não dormem. Órfãos não dormem. Órfãos ficam preocupados. Órfãos ficam preocupados se amanhã vai ter comida. Órfãos ficam preocupados se amanhã vai ter o básico para suprir as necessidades. Órfão fica preocupado. Filho dorme. Filho fica tranquilo. Filho sabe que quem está no controle é o pai. Você quer ser filho hoje, essa manhã? Você quer ficar tranquilo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas? Você quer essa tranquilidade? Você quer essa paz que excede todo o entendimento? Você quer essa paz? Eu vou perguntar para vocês sabem por que Jesus nos manda para a tempestade? Porque na tempestade a gente se aproxima de Deus. Na tempestade a gente busca Deus, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente canta louvores no chuveiro, no carro, a gente brota do coração palavras que exaltam o nosso Deus. Isso acontece na tempestade porque nós não temos a quem recorrer. Sabemos que o dinheiro não é o suficiente, sabemos que amizades não são suficientes, sabemos que um bom emprego não é suficiente para mudar o curso da nossa história. Nós sabemos que é Deus, que é Jesus, que Ele interfere no curso da nossa história. Quando Ele abre a boca, contexto é alterado, contextos são mudados. E nós, quando passamos por provações, nós louvamos. Nós clamamos. Eu lembro quando a minha filha ficou na UTI, 60 dias de UTI, ela teve 2 paradas cardíacas. A primeira parada cardíaca eu não estava junto, minha esposa estava junto com ela. A segunda parada cardíaca nós estávamos na UTI e era o momento de visita dos familiares. Estava lotada a UTI, tinha 12 leitos, 24 leitos ou 12 leitos, não me recordo. Minha esposa sabe ao certo. Não, era 12 de um lado e 12 do outro, eram 24 leitos. Estava lotado. Minha filha teve uma parada cardíaca, segunda parada cardíaca, que ficou 20 minutos sendo reanimada. E naquele momento, nós dobramos nosso joelho e começamos a clamar. A gente olhava aquele monitor zerado. E Jesus interferiu. Pip, 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 mudando o curso da história. Mudando a história da minha filha. E quando a gente passa por provações, a gente jejua, a gente ora, a gente busca, a gente lê a Bíblia, a gente come a palavra de Deus. E ela não desce doce como mel. Ela desce engasgando, assim. Ela desce engasgando porque você fala: Deus, na minha angústia, na minha aflição, como diz o salmista, clamei a Ti. O Salmo 147, versículo 3 diz que só Ele cura os corações quebrantados e salva as feridas. É só Ele. E a bonança
Quando a gente está, como diz um amigo meu, voando por cima da carne seca, pô, a gente tá bem, a gente tá independente, eu posso, eu consigo, eu sou o cara. A gente busca Deus com menos frequência, a gente já não tem tanto aquela fidelidade. E é aí que Deus entra para te mudar. Deus quebra a gente para nos mudar. Se foi Deus que colocou a gente nessa tempestade, Ele não vai deixar o nosso barco afundar. Não vai deixar. Porque Ele no controle, Ele está colocando você naquela situação para que você possa se achegar, buscar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Em João 4 diz que Deus ele quer adoradores que o busquem em espírito e em verdade. E às vezes nós vamos buscar adorar a Deus na verdade e no espírito quando a gente está passando por provações. Foi o que eu falei. As provações elas têm uma finalidade: formar o nosso caráter mais próximos ao de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu carro, vou sair de manhã, meu carro não funciona. Preciso entrar no trabalho. Preciso. Fala, Claudião. Bom dia, meu irmão. Que Deus te abençoe. E o carro não funciona. O carro não vai. O que... Pô, todas as coisas cooperam. Pô, mas como assim? Quebrou meu celular novo agora. Como? Tô pagando ainda o negócio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para nos forjar o caráter de Cristo em nós, para forjar o caráter de Cristo em nós. Abraão, por exemplo, Abraão na velhice, Sara foi curada da esterilidade na velhice. Ela teve a notícia que ela ia ficar grávida, ela riu. Depois de um tempo ela ficou grávida, deu à luz a Isaac, aquele que ri. E Deus pede para Abraão um sacrifício, ele pede para sacrificar Isaac, o filho que ele amava, o filho da promessa. Ele está passando por prova, Deus colocou ele naquela prova. E ele não fala nem para Sara, porque se ele falasse para Sara, Sara não ia deixar. Você tá louco? Deus tem que falar comigo também. Como que você vai levar Isaac para ser sacrificado? Ele pega seus servos, pega Isaac no meio da madrugada, prepara a lenha, vão subindo até o Monte Moriá. Vão subindo, Isaac pergunta: pai, a lenha está aqui, pai. Cadê a oferenda? Cadê o novilho para a gente sacrificar a Deus? Deus proverá, meu filho. Deus proverá a fé daquele homem, porque por isso que ele é o pai da fé. Chega no pé do monte, fala para os servos, fala: fiquem aqui, esperem que nós vamos voltar. A fé dele, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. E ele vai, eu imagino ele subindo. Ele chega no altar, faz um altar de pedra, coloca Isaac. Isaac devia ter uns 14, 15, 16 anos. E ele obedece o pai, ele entende. A Bíblia não diz que ele se rebela, porque ele era muito mais forte já que Abraão. Adolescente são cavalos de forte, né? Eu imagino que ele vai amarrando. E quando ele pega a faca de cutelo, aparece o anjo. Fala: para. E na sarça, nos arbustos, parece uma ovelhinha, um novilho, para colocar no lugar de Isaac. Ele estava passando por prova. Deus nos coloca a prova para saber o real intento do nosso coração. Se foi Jesus, se foi Deus que te colocou nessa prova, fica tranquilo. Fica tranquilo que você não vai afundar, né? Teu barco não vai afundar. Jesus também passou. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus foi posto na prova no deserto. Logo após que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Ele foi tentado por Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Ele estava sendo... os dardos estavam indo direto na identidade dele, mas Deus já tinha afirmado a identidade dele no batismo. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ele não estava falando para Jesus, ele estava falando para quem estava em volta, para quem estava entendendo. Estão vendo esse aqui? Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Jesus, ele sai daquele momento já com a identidade poderosa de filho. Por isso que eu falo, filho não tem medo de passar pela prova. Filho sabe quem está no controle. Filho sabe que quem está no controle é Jesus. E uma frase que parece chavão, que eu gosto de falar, é o seguinte: se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Nós temos que ter esse pensamento. Se Deus prover, ele é Deus. Se não prover, ele continua sendo Deus. A gente tem que ter esse pensamento. E Jesus foi tentado, passou pela prova no deserto. Jesus passou pela prova no deserto. Nós temos um inimigo muito maior do que a tempestade. Muito maior. E não é Satanás. É a bonança. Quando a gente está na bonança, voando por cima da carne seca, não é fácil. A gente dá desculpa para buscar Deus, não tenho tempo agora para ler a Bíblia. Acho que hoje eu não vou para a igreja. Quando você está sendo provado, forjado, sendo pelo ferreiro lá, martelado, colocado no fogo e martela de volta, faça chuva, faça sol, pode chover canivete, você está indo para o culto. Se tem culto na segunda, você vai. Se tem culto na terça, você vai. Na quarta, você vai. Na quinta, você vai. Domingo, você passa a semana inteira, o mês inteiro buscando na igreja. A bonança é um inimigo poderoso. Nós não podemos perder a essência do amor de Jesus. A gente tem que ser o mesmo na alegria e na tristeza. Deus passa a não ser mais prioridade quando a gente está na bonança. A gente vacila na calmaria. A gente pode navegar. Olha o horizonte límpido. Limpo. Aí você vai com o seu barquinho. As ondas estão cristalinas assim, ó. Um tapete o mar. Aí fica fácil navegar. E a gente realmente vacila. Adão vacilou no Éden. Ele tinha tudo no Éden. Adão vacilou no Éden. Adam vacilou no Éden. Davi vacilou num tempo que ele deveria estar na guerra. Ele vacilou lá sossegadinho. Ele olhou para baixo, olhou a vizinha do andar de baixo, viu que era gata, vacilou, porque estava na bonança. Adão estava na bonança, não tinha dificuldade nenhuma para Adão. E é na bonança que nós perdemos o temor. Aí Deus nos coloca numa tempestade. Dê glória a Deus. Tiago fala, por passarem por provações. Porque as provações, elas nos aproximam de Deus. A provação vai fazer você orar, acordar cedo, acordar 3 da manhã e orar a Deus. Vai acordar, o Espírito Santo te desperta. Ei, acorda aí. Vamos orar. Você está precisando orar, você está precisando clamar a Deus, você está precisando louvar, você está precisando se aproximar mais, ler mais a palavra. Aí você fala para os teus amigos de Deus, do amor de Deus, que Ele é lindo, eu és. Você fala para Ele, fala para todo mundo, porque você está na prova. Quando você está na bonança, você esquece. E a gente fica assustado. A gente fica muito assustado. No final você vai dizer, o versículo 27. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, você vai dizer, quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. E você vai falar, é Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, é Jesus. Jesus está no controle do meu barquinho. Jesus está no controle. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Fique feliz por passar por provações, porque as provações vão te aproximar de Deus. As provações vão te forjar, vão te dar musculatura espiritual para poder encarar a próxima tempestade. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, abençoe, Senhor, quem vai ver essa live mais para frente, quem acompanhou um pouco dela. Abençoe meu amigo Rodolfo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe Cláudio Nogueira, Pai, em nome de Jesus, abençoe sua semana. Pai, nós damos graças a Deus por passarmos por provações, Pai. Porque é na provação que nós somos forjados, é na provação que nós buscamos, é na provação que nós louvamos de verdade, Pai. É na provação, Pai, que nós queremos uma intimidade com o Senhor, Deus. Deus, não é pecado estar em bonança, Pai, mas que nós estejamos vigilantes, Pai, para que isso não nos afaste do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos forja, nos molda, Pai, no caráter de Jesus, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Pai. Eu creio nisso, Pai. Nos forja no caráter de Jesus Cristo, Pai. No caráter de Jesus, para a gente poder vencer as provações. Porque nós cremos num Deus que muda contexto. Nós cremos num Deus que muda história, Deus. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que salva, Deus. Em nome de Jesus. E nós vamos dizer quem é este que o mar obedece, que a tempestade cessa, Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é Jesus, o ungido, o Messias. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, Giana. Grande abraço. Pega a live no começo. Tá bom? Fica com Deus. Grande abraço, pessoal. Meia horinha. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa semana.